Olá, tudo bom? A gente é do grupo Math Science, da professora Maria Inês, da turma Planck do primeiro período de Engenharia. E a gente vai dar início ao nosso trabalho de Química dos Materiais. Nós somos os alunos Luiz Felipe, Felipe de Camargo, Luísa Mayumi, Luiz Carlos. e tem mais dois integrantes que não puderam estar com a gente hoje, mas eles também participaram aí do trabalho. Como é possível observar, o ímã foi atraído pelo aço carbono 1020. Logo após, não foi atraído pela austenita, por não ser um elemento ferromagnético. Assim como o titânio também não foi atraído por não conter as propriedades ferromagnéticas. Seguindo o mesmo processo, observamos que a colher também é um elemento ferromagnético e logo após, com o alumínio, não se obteve uma atração magnética. Observa que somente o aço ferrítico, a colher, e o aço 1020 foram atraídos pelo ímã. Nesse procedimento, pegamos uma latinha de refrigerante comum e lixamos a tampa até destacá-la do corpo da lata. A linha de fabricação das latas consiste em duas etapas, sendo a primeira a fabricação do corpo, contendo o corte do metal, a modelagem, o envernizamento e a pintura. O segundo processo é a fabricação da tampa. É interessante observar que, ultimamente, o alumínio vem substituindo o aço pelo fato de ser um metal de mais difícil corrosão, mais leve e 100% reciclável. A tampa é unida ao corpo através de um processo de recravamento, feito após o invase do líquido. Nesse experimento, iremos falar sobre a dilatação térmica. Esse fenômeno ocorre quando um material é aquecido. No momento, estou tirando a medida do orifício de uma placa de alumínio, à temperatura ambiente, cuja medida constatou 34,81 mm, e logo após tiramos a medida de uma esfera de aço, cujo diâmetro obtido foi 34,93. O próximo procedimento foi aquecer a placa de alumínio, a fim de iniciar o processo de dilatação. O tempo de aquecimento foi de aproximadamente 5 minutos. Após esse tempo, tiramos novamente a medida do orifício. Após sofrer uma dilatação linear, constatamos 34,96 mm. E por fim, tentamos passar a esfera pela placa, o que não foi possível, como vemos no vídeo. Como o resultado não saiu como esperado e a esfera ficou presa na peça de alumínio, ainda assim tivemos de usar a dilatação térmica para expandir o orifício até alcançar o diâmetro esperado. A ideia inicial do experimento era que a esfera de aço passasse pelo orifício da placa de alumínio, o que não foi possível, como acabamos de ver. Isso ocorreu pelo fato da placa não ter dilatado o suficiente. O ideal seria aquecer a placa por um período mais longo, obtendo assim uma maior dilatação e também um maior diâmetro em relação ao diâmetro da esfera. Com isso, a esfera deveria ter atravessado a placa de alumínio. Nesse procedimento, pegamos um simples clipe de papel e o deformamos a fim de deixá-lo o mais retilíneo possível, assim como estou fazendo no momento. Assim como clipes de metal, cada metal possui suas próprias características, tendo assim um diferente tempo de vida útil. Por exemplo, as molas de suspensão de um veículo. Se observarmos, essas molas possuem em média 5 anos de vida útil. Isso se deve pelo fato de os metais sofrerem um fenômeno chamado fadiga, que consiste em uma ruptura progressiva de materiais sujeitos a ciclos repetidos de tensão ou deformação. Para testar a fadiga do clipe, estou tentando revertê-lo ao formato original. E como você pode observar, a tensão em cima dele foi grande ao ponto de quebrá-lo e ele ficar deformado. Para uma conclusão geral de nossos experimentos e uma maior compreensão, podemos agora compreender algumas das diversas propriedades dos metais.
como sua alta atração magnética, no caso para todos os metais que possuem certa quantidade de ferro, níquel ou cobalto. Sua alta maleabilidade, sendo possível uma modelagem do metal para diferentes funções e usos. Sua alta condutibilidade térmica, devido aos elétrons livres, tendo por consequência uma grande dilatação quando expostos à variação de temperatura. E por fim, o fato de possuírem uma certa vida útil, pelo fato de sofrer tensões e deformações durante o seu uso, dependendo da função e da resistência do metal.